Aqui é Letícia elogiando sobre tudo e hoje a gente vai falar sobre leis de Newton. Beleza. Antes de começar a falar de leis de Newton, eu vou dar de cada uma das leis de Newton, porque elas são 3, eu vou dar uma pequena introdução aqui. Tá. Newton ele foi extremamente importante para física clássica e as leis de Newton elas são essenciais para a gente entender a mecânica clássica e que também foi chamada de mecânica newtoniana. Tá. Newton foi o primeiro cientista, o primeiro físico a botar equações matemáticas para explicar fenômenos da natureza, como trajetórias de meteoros, como explicar o surgimento das marés, coisas desse tipo. Então, a gente vai falar hoje das 3 leis de Newton. Elas são 3 e elas são responsáveis por explicar a dinâmica dos corpos. Isto é, quando o corpo vai se mover, quando ele não vai, e a gente tem, para isso acontecer, para um corpo se mover, a gente precisa da força. A força é uma grandeza vetorial que vai ser responsável por todas essas movimentações dos objetos, dos corpos no mundo. Tá. E eu vou primeiro explicar vetores rapidinho, porque eu disse que a força ela é uma grandeza vetorial. Tá, primeiro eu vou falar aqui da uma curiosidade bem legal, que é a força, a gente vai representar ela por quilo vezes massa dividido por segundo ao quadrado. Isso aqui ficou chamado de N, por conta de Newton. Tá, isso é muito maneiro e mostra a importância de Newton para a física. Ok, e eu disse que a força é o que vai determinar tudo e a força é uma grandeza vetorial. O que são vetores? Ó, vetores é o seguinte, vetores vão indicar a direção e o sentido de coisas, né? Que, por exemplo, se eu falar, tem um carrinho andando aqui, tá? Tem um carrinho. Nossa, que carrinho feio. Tem um carrinho andando aqui. E aqui tem um penhasco. E se eu falar, e ele tá a 5 metros do penhasco, tá? Eu vou falar assim, o carrinho vai andar 5 metros. Ok, mas você não pode dizer se ele caiu no penhasco ou não. Porque você não disse se ele vai andar 5 metros pra cá, 5 metros pra cá, 5 metros pra cá, porque pode andar pra qualquer um desses lados e não cair no penhasco, né? Então, por isso que vetores são tão importantes. Porque eles vão especificar forças que não conseguem ser especificadas sozinhas, que elas precisam de alguma outra unidade para acompanhar elas. E a força é uma delas. E a gente vai precisar dizer de onde para onde a força está sendo aplicada, para entender as leis de Newton, por exemplo. E agora eu vou dar um exemplo. Ó, eu tô falando assim, direção. Eu vou pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Você pode ir pra qualquer um desses lados, né? Todas essas direções são possíveis. Mas digamos, eu vou te falar, eu tô indo pra padaria, que fica nessa direção. Muito legal, Letícia, você tá indo pra padaria agora. Eu quero te seguir e ir na padaria com você. Mas eu não sei pra onde fica a padaria, porque você disse que é nessa direção. Por exemplo, você mora aqui. E a padaria fica nessa direção. E aí você quer ir pra padaria junto comigo. Eu não te disse pra qual sentido é a padaria. Então, direção e sentido são essa a diferença. A direção é essa reta. E o sentido vai ser mostrado pela setinha. Ou seja, eu vou falar, a padaria fica nesse sentido. Então, você já sabe que a padaria fica aqui. Legal, agora vamos para a primeira lei de Newton. Primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton fala da inércia. O que é inércia? É um objeto completamente parado, sem aplicação de força sobre ele. Letícia, mas isso não pode ser o equilíbrio... Isso não pode ser um equilíbrio estático ou dinâmico? Não. O que é o equilíbrio estático ou dinâmico? O equilíbrio estático ou dinâmico é quando duas forças se cancelam, ou seja, está sendo aplicada uma força, mas elas se cancelam e o objeto fica parado. Ou também ele pode andar, né, numa velocidade constante, em linha reta. Isso é o equilíbrio estático ou dinâmico. Já na inércia, o que acontece é diferente. Você não tem uma força sendo aplicada nessa bolinha. Não existe isso. A bolinha vai estar parada, sem nenhuma força sendo aplicada a ela. E você acha isso... a lei de Newton, a primeira lei de Newton, é um pouco contraintuitiva. Porque, tipo, você vai falar... óbvio, né?
Uma lei óbvia, porque se você jogar uma caneta, 2 canetas, uma hora ela vai parar. Mas ela para porque tem uma força impedindo ela de continuar. Porque se não existisse essa força chamada de atrito, essa força chamada de vento, essa força chamada de obstáculo, por exemplo, aqui, se eu jogar uma caneta pra cá, obstáculo, ela nunca iria parar. Eu podia jogar ela e ela ia continuar rodando pra sempre. Ela só para porque tem alguma força contra ela. Então, por isso que a gente diz que essa lei não é óbvia. Ela é contraintuitiva. Porque na nossa cabeça, muito claro que ela vai parar em algum momento. Mas isso se deve ao atrito, se deve a outras forças que vão para ela. Então, sempre uma força vai para ela. Eu vou ler aqui, só pra gente finalizar a primeira lei de Newton, o que a lei de Newton diz exatamente. A lei de Newton diz exatamente que todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme, em linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas a ele. Ou seja, ele vai continuar na inércia dele, ou paradinho aqui, ou continuar andando assim, até que uma força pare ele. Beleza? É isso. Essa é a primeira lei de Newton.